Vamos ler a Bíblia Sagrada no primeiro livro, o livro de Gênesis, no capítulo 24. Quero falar sobre Rebeca, a esposa formosa. Gênesis 24, primeiramente versículos 2, 3 e 4. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Vamos orar. Querido e amado Deus, tua santa e bendita palavra é lida em nosso meio, e eu peço que o Senhor venha ajudar teu servo aqui em pé, e que possamos ter um pregador ungido e uma audiência ungida, que haja regozijo, Senhor, enquanto a tua palavra é pregada, que haja cura divina, Senhor, batismo do Espírito Santo, e que o Senhor possa efetuar maravilhas no nosso meio, à tua maneira, Senhor. Estamos aqui para prestar toda a atenção no Senhor, e o Senhor é a tua palavra. Seja bem-vindo em nosso meio, Senhor. Tu és bem-vindo em nosso meio, em nosso culto, em nosso ajuntamento. Não há prazer maior no mundo, Senhor, do que tê-lo junto, ó Pai, junto ao nosso coração. Ajuda-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar e mantenha a vossa Bíblia aberta. Nós vamos continuar ainda a leitura de Gênesis 24, o qual iniciamos que Abraão envia seu servo para buscar uma esposa para seu filho esse Isaque. Vamos agora no versículo 10, do 10 ao 21. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber uma pouca d'água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos.
e o varão estava admirado de vê-la. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nesse tempo, a história repete-se. Assim como Abraão tinha um filho, e Abraão queria uma esposa para seu filho, e mandou o seu servo em busca de uma esposa, uma donzela, uma virgem, para que casasse com seu filho. Nesse tempo, no tempo em que vivemos, Deus nos enviou um servo. Deus enviou um servo para levar uma esposa a Cristo, não é isso verdade? Então temos mais uma vez um personagem como Eliezer, que foi com uma missão muito difícil. Ele não deveria olhar pela aparência, muito embora Rebeca era formosa, mas ele orou ao Senhor e fez uma prova com o Senhor, e ela respondeu aquela oração. Eliezer, o servo de Abraão, chega à fonte ao entardecer. Vocês viram? Quando as moças iam buscar água, a batista estava ali buscando água, a metodista estava buscando água, a assembleia estava buscando água. A água é a palavra. Todas queriam a água. Então aparece Rebeca, que toma da sua água e começa a ligar as escrituras com Eliezer. Ela começa a ligar Malaquias 4 e Atos 2:38, o batismo em nome de Jesus. E ela começa a ceder da sua água para aquele mensageiro, para Eliezer. Eliezer, o servo de Abraão, era gentil, era da Damácia, era o Damasceno. Eliezer tinha domínio sobre tudo que Abraão possuía, não é verdade? Não lemos? O seu servo que tinha domínio sobre tudo que Abraão possuía. Eliezer pegava na mão das pessoas e através de uma sensação sabia qual enfermidade havia. Eliezer conhecia o segredo dos corações das pessoas. Eliezer tinha domínio sobre tudo. Ele poderia dizer: tempestade, para-te aí mesmo. Ele poderia dizer que haja esquilo e haveria esquilo. Glória a Deus. Eliezer levou muitos presentes, muitos dons para aquela que seria a esposa de Isaque. Ele foi carregado de presentes, carregado de dons, dons de cura, dons de revelação, dom de discernimento. Ele levou presentes de ouro para Rebeca. Ele levou presentes de pedras preciosas. Ele levou prata, vasos preciosos, vasos de ouro. Era uma riqueza sem tamanho. Nós lemos aqui em Gênesis, no versículo 29. Se você tem sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura. Gênesis 24, versículo 29. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão que estava em pé junto aos camelos à fonte e disse: entra, bendito do Senhor. Por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. O irmão de Rebeca foi atraído pelos dons. Quando ele viu os pendentes, quando ele viu o que estava sendo operado, realizado naquele ministério do homem servo de Abraão, que tinha domínio sobre tudo, que veio no entardecer, junto à fonte, onde as moças, as igrejas estavam buscando água, ele se maravilhou com os presentes e disse: vamos lá, meu senhor, entre em minha casa, William Branham, vamos ter uma grande campanha, venha. E convidava as pessoas, mas o interesse era somente nos dons. Rebeca
não deu água a Eliezer porque viu os dons. Ele não havia apresentado para ela. Ela não se dispôs a trazer água para aquela camelada toda. E vocês imaginam quanto beberam aqueles camelos? Porque ela viu um grande bracelete de ouro ali brilhando. Não houve algo que identificou com ela, assim como a Sarepta, a viúva de Sarepta, quando Elias pediu um bolo, um pouco d'água, ela só tinha um pouquinho em casa, mas ela disse: eu vou fazer um bolo para esse homem. Houve uma identificação. Isso aconteceu com você? Você veio para a mensagem por causa de dons, de curas, de maravilhas? Não foi, foi porque uma palavra que foi dita através de um mensageiro atraiu a tua atenção. Agora os parentes também receberam presentes. Você lê na Bíblia. Eliezer levou presente para a parentada toda. Olha que bonito o meu bracelete, o meu pendente, o meu vaso precioso, que bonito. Agora o objetivo de Eliezer era a donzela, era a moça. Muito embora encheu a família de dons, muito embora os laodiceanos se abastaram de dons, mas o objetivo de Deus em enviar um Eliezer no tempo da tarde foi para buscar uma noiva. Aleluia! As primeiras puxadas pegaram na mão das pessoas, conheceram o segredo dos corações. As primeiras puxadas, as primeiras etapas, todos receberam, todos foram beneficiados, mas a terceira puxada foi para fisgar peixes grandes, para atrair o eleito. Agora a Rebeca também foi dado presentes. Não é que não cremos nos dons, não é que não cremos em cura, não é que não cremos em maravilhas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porém, além dos presentes, e somente a Rebeca, Eliezer levou vestimentas, vestidos. Vestiu ela, não com roupa da Mesopotâmia, não com roupa da parentada, não as velhas roupas que ela usava. E você pode aplicar isso tanto no natural como no espiritual, porque em Apocalipse 12, João viu uma mulher vestida do sol, vestida da palavra. Ela tinha 12 estrelas sobre sua cabeça. A Rebeca foram dados presentes e também vestido. Rebeca decidiu seguir Eliezer. Irmão Brana pregou a mensagem tempo de decisão. Ela decidiu, não influenciada pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pelos vizinhos, pelas coleguinhas, mas ela fez uma decisão: eu vou seguir a mensagem desse servo. Eu vou deixar a casa de meu pai. E ela deixou a sua denominação, deixou o círculo de oração, deixou o coral que ela cantava, deixou tudo, mudou de vestimenta. Ele disse: estou pronto, Eliezer, vou te seguir. Aleluia! Então, pelo caminho, Eliezer veio falando para ela. Vamos imaginar esse quadro. Eliezer veio conversando. Eu não sei a distância da Mesopotâmia até onde estava Abraão, mas eles vieram pela jornada. Aquela caravana, estava Rebeca junto com suas donzelas, com suas servas, e Eliezer com seus moços e aqueles camelos, e eles vinham de viagem. E Eliezer vinha conversando, e paravam para o lanche, para o almoço, e paravam, armavam as tendas para descansar. E Eliezer vinha contando, e ele começou a contar primeiramente a história da minha vida, e depois ele trouxe outra mensagem: como o anjo veio a mim em sua comissão. E ele dizia: Rebeca, eu nasci numa pequena cabana lá em Kentucky. Todos viravam suas costas para mim. Você sabe, eu era somente um Brana. Ninguém queria ter nada a ver com um Brana. E eu trabalhei tanto para sustentar minha casa, uma família pobre, tão pobre quanto um pobre pode ser.
E ela foi conhecendo a história do servo. E ele foi falando, e talvez parar em algum lugar, e ele disse assim: eu vou pregar uma mensagem. Ele pregou para que foi dado o Espírito Santo. Ele pregou o que é o Espírito Santo. E mostrou para ela ali em algum lugar a estatura de um varão perfeito. E disse: Rebeca, eu acho que você pode ouvir um pouco mais agora. Algo está ardendo em meu coração. Eu preciso de mais atenção da tua parte. Eu tenho uma mensagem que Deus tem me dado, e eu vou pregar para você as 7 eras da igreja. E ela começou a obter aquelas informações que ela não tinha na Mesopotâmia. Ela não tinha lá entre seus parentes. Era uma mensagem nova, era tudo diferente para ela. E quanto mais ela ouvia, mais ela queria ouvir. Aleluia! Glória a Deus! Agora vamos ler em Gênesis 24, versículo 61. Gênesis 24, versículo 61. Eles vêm pela estrada, eles vêm pelo caminho. E no versículo 61 diz assim: e Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. Amém? Quando Isaque, que estava nos campos, e diz a Bíblia que Isaque estava nos campos, no entardecer. E ele levantou os seus olhos, e eis que os camelos vinham. Aquele mesmo poder que ele enviou, aquele mesmo poder que saiu de sua casa, da casa de seu pai, aqueles mesmos camelos, o mesmo poder que ele enviou para a Mesopotâmia, agora estavam voltando, o mesmo poder, mas não voltavam mais vazios. Uma donzela vinha sobre ele. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo que Deus enviou tem tomado essa noiva, está caminhando com ela, seguindo os passos de Elohim. Aleluia! E era o entardecer. Isaque havia deixado a casa do pai e levantou os seus olhos. Você sabe que ele esteve no ofício de filho de Deus por 7 eras. Você encontra isso em qualquer mensagem depois dos selos. Ele esteve no ofício de filho de Deus por 7 eras da igreja. Mas em Apocalipse 5 ele toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. Em Apocalipse 10 ele aparece descendo com o livro aberto. E diz o profeta: ele deixou o trono do pai. Isaque deixou a casa de seu pai. Isaque estava nos campos ao entardecer. Aleluia! Agora diz a Bíblia que Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque. Eles se olharam, um olhar profundo de amor. O olhar dele cruzou com os olhos dela. Aleluia! Como diz o castelhano, uma mirada de amor, um olhar de amor. E levantou Isaque seus olhos, e levantou Rebeca seus olhos, e eles se olharam. Ela levantou os seus olhos. Por toda a jornada ela vinha olhando algo, mas diz ali que ela levantou os seus olhos, ela olhou um pouco mais alto, ela subiu um pouco na revelação. Ela só via Apocalipse 10:7. Porque
Eliezer havia citado essa escritura para ela. Você já viu Apocalipse 10:7? Rebeca, veja aqui Apocalipse 10:7. É uma promessa. E Deus é um Deus que cumpre suas promessas. E Ele falou que quando isso acontecesse, todos os mistérios seriam revelados, Rebeca. E ela olhava para Apocalipse 10:7. E ela não tirava seus olhos de Apocalipse 10:7. Mas um dia, já no final de sua jornada, ela levantou seus olhos e ela viu Apocalipse 10:1. O anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem. Aleluia! Até ali ela só sabia que Deus havia enviado um profeta. Ela só sabia de Eliezer. Ela só sabia a história da minha vida. Ela só sabia como um anjo veio a mim em sua comissão. Ela só sabia das primeiras puxadas, o dom de pegar na mão, de discernir os corações. Ela só sabia aquelas mensagens iniciais. Ela só via Apocalipse 10:7. Ela só via o servo. Mas um dia ela levantou os seus olhos e ela olhou para Apocalipse 10:1 e viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Era ao entardecer. Aleluia! Ela não via antes, por toda a jornada, lendo as mensagens de Eliezer, amando Eliezer como um servo de Deus, sabendo que era aquele que a levaria aos braços de seu amado. Mas ela não conseguia levantar sua cabeça. Ela nunca viu no sétimo selo que Apocalipse 10 é o sétimo selo revelado. Ela nunca havia notado esse parágrafo. Ela nunca havia visto 264 da festa das trombetas. Olhem atentamente agora, preste atenção. Apocalipse 10 foi o sétimo selo. Mas de repente ela levanta seus olhos. Aleluia! Gênesis 24. E disse Rebeca ao servo: quem é aquele? Quem é este? Agora quando Isaac apareceu ali, havia alguns cientistas por ali. Quando Isaac apareceu, no tempo da tarde, Eliezer já havia ido lá na Babilônia, lá na Mesopotâmia. Eliezer já vinha com uma noiva, com o resultado das suas campanhas, das suas viagens, das suas pregações, com o resultado dos calos em suas cordas vocais. Ele disse: o apóstolo Paulo carregou calo nas costas, eu carrego nas cordas vocais, disse ele, de tanto pregar. Mas enfim ele vinha com aquele poder, com aqueles camelos. E Rebeca levanta seus olhos e tiraram a foto da cabeça de Isaac, estamparam em alguma revista. Aleluia! Porque ele estava ali ao entardecer. E disse o profeta na mensagem A Brecha, parágrafo 40 ao 45: o sétimo mensageiro está na terra no tempo da sua vinda. Porque cabe a ele, como João Batista, apresentar Rebeca a Isaac. Aleluia. Gênesis 24, 65 diz assim: e disse Rebeca ao servo: quem é aquele? E o servo disse: vire a foto para a direita. Aleluia! É meu Senhor! Glória a Deus! Leia a sua Bíblia, Gênesis 24, 65. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Ele não disse que era o filho de Abraão mais. É meu senhor. Porque ele sabia que o pai e o filho são um.
que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é aquele que está me olhando? Quem é aquele que está me atraindo com o seu olhar? É meu Senhor. Aleluia! Busque na mensagem ao nascer do sol. Busque em qual é a atração sobre a montanha. Diz o profeta que Deus disse para ele: ei, você está olhando essa foto errado, vire para a direita. É Apocalipse 10 que está ali. Você pode ver seus olhos, sua boca, seu nariz. Ache estranho quem quiser achar. O profeta falou, eu creio e encerro o assunto. Aleluia! Quem é aquele que está lá? É o mesmo Senhor que desceu do céu com alarido. É Cristo, o anjo forte. Ele veio para receber Rebeca nos braços. Disse o profeta na página 35 da Mensagem das Eras: se alguma vez você ver a palavra, você está vendo Jesus. E eu gosto de falar isso. Eu vi Jesus. Você viu? Aleluia! Paulo disse em 1 Coríntios 9: não sou eu apóstolo, não sou eu ministro de Cristo, não vi eu a Jesus. Alguém podia dizer: Paulo, você nunca viu Jesus, Paulo. Por todo o tempo que ele esteve conosco, em campanhas, pregando na praça, na praia, você nunca viu ele, Paulo. O irmão Branham disse: ele viu sim. Ele viu em uma luz cegante, que disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegue. Portanto, eu vi Jesus. Aleluia! Quando ele disse é meu Senhor, a Bíblia diz: então Rebeca tomou o véu e cobriu-se. A Bíblia diz que uma mulher não pode orar tendo a cabeça descoberta. Por isso as mulheres cristãs não cortam o seu cabelo, porque o cabelo foi dado no lugar de véu. É desonroso a um homem se apresentar a Deus com o cabelo crescido, porque ele é um tipo de Cristo. Agora a mulher deve ter seu cabelo comprido, porque ela tendo um véu sobre ela, cobrindo sua cabeça, ela está dizendo: eu não tenho domínio próprio, porque a mulher é um tipo da igreja. Há um cabeça que me governa. Por isso tenho meu cabelo crescido, porque Cristo é o meu cabeça, é o cabeça da igreja. E toda mulher cristã representa a igreja de Cristo. Quando ele disse é meu Senhor, ela cobriu sua cabeça. Ela estava dizendo assim: eu não tenho cabeça. Não, eu não tenho arrazoamento da mensagem. Não, eu não tenho arrazoamento. Ele é meu cabeça. Eu não tenho interpretação própria. Ele é meu cabeça. Aleluia. Em Gênesis 24, 67 diz assim: e Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, porque Sara já havia partido. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, e tomou-a a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Para onde ele levou ela? Para a tenda da sua mãe. A levou para o lugar onde Elohim visitou, onde Elohim apareceu e trouxe transformação para o corpo amortecido e envelhecido de Sara, para o corpo velho de Abraão, e rejuvenesceu-os. Ele levou Rebeca para a tenda da sua mãe, para o único lugar provido por Deus para adoração. Isaque estava seguindo os passos de Elohim, e nós estamos seguindo os passos de Elohim. Aleluia! A levou para um lugar de intimidade, para um lugar de silêncio. A levou para dentro da revelação do sétimo selo. Agora,
As servas que acompanharam Rebeca por todo o caminho sabiam da história da minha vida, como o anjo veio a mim em sua comissão, a estatura de um varão perfeito. Sabiam dizer que ele nasceu lá numa montanha em Kentucky, em Burkesville, às 5 da manhã. Conheciam todas essas coisas. Conheciam a loja que ele comprava bala, conheciam o seu modo de colocar o chapéu, conheciam toda a história, sabiam a história da águia, sabiam todas as coisas, mas elas não entraram na tenda com Rebeca. Só quem entra na intimidade com Isaac é um povo escolhido, amados. Um povo que recebeu o que Isaac enviou. Até as vestes dela foi mudada. Não. Rebeca não vinha ali sobre o camelo com uma saia jeans e ela se cuidando na frente de Eliezer, com uma abertura do lado e com uma blusinha ali mostrando entrada de seios e toda apertadinha por ali. Não. Ele mandou as roupas para ela. Quando ele olhou para ela, viu os camelos, os presentes e a roupa. Aleluia! Não, ela deixou aquele sapato de salto alto lá na Mesopotâmia. Lá no guarda-roupa dela ficou. Se alguém quisesse pegar, que pegasse. Mas ela não. Ela não queria mais aquilo. Porque Isaac havia enviado a maneira pela qual ela deveria se vestir. Ela não queria mais saber daquelas festinhas de amigas por ali. Não, ela mudou a sua vida. Ela começou a seguir Eliezer. E por todo o transcurso da viagem, Eliezer preparou seu coração para algo tremendo que ela ia receber. Para algo tremendo que ela ia receber em sua vida. E quando ela recebeu aquele algo tremendo, diz a Bíblia que ela desceu do cavalo ou do camelo, correu até Eliezer e disse: quem é aquele? Quem é aquele? Aquele é meu senhor, Rebeca. Eu somente sou o servo dele, um irmão teu. Simplesmente sou um irmão teu, um ministro de Cristo. Não, simplesmente um ministro de Cristo. Nunca pense algo além de mim, Rebeca. Não, ele é o meu Senhor, é o teu Senhor. Aleluia! Na primeira puxada, na visão, aparece o irmão Brana pescando. Por isso é dito como puxada. E era um símbolo, ele estava apanhando peixes. E na primeira puxada, ele pensando que ia pegar os peixes grandes, que era o objetivo. Na primeira puxada, que tinha a ver com o primeiro dom, pegar na mão das pessoas e sentir uma reação. E ele sabia o que estava ocorrendo de enfermidade, se não era algo visível, com a pessoa que ele estava pegando na mão. Quando ele puxou na visão o que apontava para o início de seu ministério, amém? Veio um peixinho pequenininho. Ele ficou todo envergonhado, porque o objetivo era pescar peixes grandes. E ele lança o anzol mais uma vez, e aparece a segunda puxada. A segunda puxada foi quando ele dizia: você se chama Eva, seu sobrenome é York, você vem de Richmond, Virgínia. É isso verdade? O número da sua casa é 607. A vejo sendo examinada por um homem forte, um médico. O seu nome é fulano de tal. Era a segunda puxada. Mas também não pegou os peixes grandes. O anzol, a linha, a vara de pescar, os peixes, o rio, eram símbolos da primeira e da segunda puxada, que pegou peixes pequenos, multidões, mas ninguém interessado na palavra, só em curas e maravilhas e sinais. E o anjo disse: não vá te enredar na tua terceira puxada, você deve apanhar os peixes grandes. Você explicou demais as primeiras puxadas e causasse personificadores
porque ele ficava explicando. Por isso a terceira puxada ele não explicou muito, porque o anjo disse: não explica demais, fala menos, William Branham, a noiva captará. Eles entrarão debaixo do silêncio do sétimo selo. Por isso ele pregou de uma maneira que um crente natural lê e diz: não foi revelado. Não foi revelado para a mente carnal. Não foi mostrado de uma maneira aberta, explícita, mas a mente do eleito, aquele que tem percepção profética, ele compreenderia. Primeira puxada, pescaria, símbolo. Segunda puxada, pescaria, símbolo. Estou falando da visão. Terceira puxada, aparece uma tenda. A primeira puxada foi símbolo, a segunda foi símbolo, a terceira tenda é símbolo. Não é uma tenda literal, como não era uma pescaria, uma vara de pescar literal. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe, um lugar de intimidade, debaixo de uma cobertura de revelação, onde só a noiva e o noivo se encontram, onde há cura para a alma e transformação de corpos. Aleluia! Eliezer entregou Rebeca a Isaac. Você vê, já bem antes, Abraão falando ao Senhor: Senhor, tu me prometeste que eu saindo da minha casa, que eu saindo da minha terra, do aconchego da minha família, meu pai, meus irmãos, não eram pessoas más, eram pessoas boas. A Bíblia não fala que era gente má, mas Deus escolheu Abraão. E tu me farias uma grande família, farias de mim uma nação, me daria um filho, Senhor. E agora, o que vai herdar a minha fortuna, a minha herança? É Eliezer, o Damasceno. Aparece Eliezer já desde o início da caminhada com Abraão, e ele vem aparecendo, e Abraão disse: Eliezer, põe a mão aqui na minha coxa, aqui por onde a vida de um homem, aqui é onde a vida de um homem está. Põe tua mão aqui e jura-me, Eliezer, traga uma esposa para meu filho, não dessa gente aqui, mas lá daquela terra, entre os meus parentes, aqueles realmente que estão na linhagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, aqueles que estão na sequência da predestinação. E ele foi o servo Eliezer, e ele aparece. A Bíblia não é um documentário, às vezes de um versículo para outro. Existem dias, meses, anos e até milênios de diferença na história. Por muito tempo esse homem apareceu na Bíblia, envolvido na vida de Abraão. E quando Rebeca diz: quem é aquele? As últimas palavras de Eliezer na Bíblia é meu Senhor. E o servo de Abraão, Eliezer, aquele que tinha domínio sobre tudo, sai de cena. E nunca mais aparece na Bíblia. E fica Rebeca e Isaac em cena. Deus levou o Eliezer. Parte da Rebeca está aqui. Isaac está aqui. Aleluia! Ele era como João Batista. João Batista, disseram para João Batista: és tu o Cristo? Ele disse: não, eu já vos falei, preguei várias mensagens, eu não sou o Cristo. Eu sou amigo dele, e eu só queria apresentar ele para vocês, e esse meu gozo já está cumprido. São João 3, você lê ali. E agora mais uma vez, um ministério como o de João Batista aparece na terra. E quando ele termina de pregar o sétimo selo, ele diz assim: agora eu irei sair de cena, porque dois não podem ficar aqui ao mesmo tempo.
Mesmo que eu fique, ele vai crescer e eu vou diminuir. João Batista disse assim, ó, eu já apresentei, é ele que vocês têm que seguir. Ele é o Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Glória a Deus! Na primeira vinda, houve um mensageiro, um homem, e Cristo, um homem, 2 corpos. Na segunda vinda, é 2 manifestações em um único corpo. No corpo de um homem, manifestou o 7º mensageiro, o 7º anjo, Malaquias 4, e também manifestou o Filho do Homem, Cristo. É uma revelação. Aleluia. 2 não podem ficar aqui ao mesmo tempo. Convém que ele cresça e que eu diminua. E Eliezer sai de cena e nunca mais aparece. Agora lá vai Rebeca para a tenda onde Elohim visitou, onde houve a transformação de corpos. A leva para a tenda, para o lugar de intimidade, para uma parte mais profunda da mensagem, para que ela lhe conheça, não só a história do servo, mas para que ela conheça o Senhor do servo. Agora Rebeca está vivendo a união com seu esposo e pregou o servo Eliezer, a união invisível da noiva. Ou não pregou? A união invisível da noiva. Eu quero ler na mensagem provando sua palavra. Parágrafo 236. Naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Porque o corpo veio crescendo no tempo primitivo, e veio vindo as pernas e os braços, e veio vindo com Lutero, com Wesley. Os pentecostais foram os braços, diz o profeta em uma outra mensagem, foram as obras. Por isso trabalharam tanto, trabalharam, porque era a era dos braços. Mas haveria de chegar esse corpo, estar completo. Antes do rapto, teria que vir a cabeça. E diz o profeta: naquele dia o Filho do Homem se revelará para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Ele veio para fazer o casamento. Ele fez uma demonstração como haveria de ser. Primeiramente, no 7º mensageiro. E ele mostrou como aconteceria com a noiva, o mesmo que aconteceu com ele. Uma união tão íntima de um homem com Deus, a ponto que Deus era tão íntimo dele, que dizia como qualquer um de nós fala para um amigo: não queres dar uma volta comigo por um pouco por aí? Não queres andar comigo? Não queres passear comigo no bosque? Esse casamento, essa união, essa intimidade, esse relacionamento foi demonstrado na vida do 7º mensageiro. E ele veio para fazer esse casamento, não dele. Quando Elohim desceu em carne lá na tenda, o interesse dele não foi Abraão. Ele chamou Abraão primeiro, mudou-lhe o nome, mas o seu interesse era dizer: Abraão, onde que está Sara, tua mulher? O interesse dele é com a igreja. Ele não desejou fazer uma demonstração através do 7º mensageiro, Cristo em carne humana, Elohim em carne humana, e arrebatá-lo sozinho. Por isso ele teve que ser tirado de cena, irmãos. Se William Branham ficasse na terra, o rapto ia acontecer com uma pessoa só. Não era tempo, era um grão que chegou ao amadurecimento. Mas e o resto da lavoura? O resto da lavoura, com verdor, ainda com trejeitos denominacionais. Mas ele diz: o resto da lavoura amadurece na presença do sol, na presença do Filho.
Agora, como que vai haver amadurecimento se não se aproxima do sol? Ajude-me alguém entendido. Sol em inglês é sun. S-U-N. Filho em inglês é son. S-O-N. Por isso o irmão Branham dizia, na presença do filho, na presença do sol, porque no inglês é muito parecido. Então, a colheita amadurece na presença do sol, do filho do homem, a palavra. Por isso disse o profeta, a revelação dos trovões darão fé de rapto à noiva. Eu quero ser tirado desse mundo. Eu não quero ficar nesse mundo. E ele mostrou o caminho. Sigamos os passos de Elohim. Para alcançar isso, tem que ouvir a revelação dos 7 trovões. Caso contrário, não passa de um bom membro do tabernáculo. Eu não me satisfaço com um bom membro de tabernáculo. Eu quero ser membro do corpo da noiva. Aleluia! Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não de um filho do homem. Um filho do homem foi Ezequiel, foi Jeremias, foi Daniel, foi Paulo, foi Naum, Abacuque, Sofonias. Todos foram um filho do homem. Alguém diz, um filho do homem é qualquer um. Não, nós não somos um filho do homem. Somos filho de homem no sentido natural, mas é um título espiritual. Um filho do homem. Todo profeta, William Branham nasceu um filho do homem, um profeta, um vidente, um que tinha visões. Mas nesse um filho do homem, perguntas e respostas 2, o filho do homem se manifestou, o próprio Senhor Jesus Cristo. A manifestação da revelação do Filho do Homem, não um clérigo. Eu não sei, você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja a ele e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Agora veja, em Apocalipse 10, do 1 ao 6, é Cristo. O profeta fala que é Cristo. O anjo forte, vestido de uma nuvem, ele disse, esse é Cristo. Ele, quando fala, é como um leão rugindo. Ele é o leão da tribo de Judá. De Apocalipse 10, em Apocalipse 10, do 1 ao 6, é um personagem, Cristo. Ele aparece com o livro aberto. Não havia ninguém digno de abrir os 7 selos. Se Cristo não desceu e não se manifestou em carne humana no 7º anjo, a Bíblia é mentirosa. Porque a Bíblia diz que o único digno de abrir os 7 selos era o leão, o cordeiro. E se foi o irmão Branham que abriu, a Bíblia está mentindo então. Não foi ele que abriu, foi a manifestação do Filho do Homem. Apocalipse 10, do 1 ao 6 é Cristo. Apocalipse 10, do 8 ao 11 é João comendo o livrinho, a noiva. Entre esses dois tem Apocalipse 10, 7, o mensageiro. Tire Apocalipse 10, 7 e faça assim, ó. Une Cristo com a noiva. Eu vou repetir. Apocalipse 10, do 1 ao 6 é Cristo. Aí pula um versículo, Apocalipse 10, 7, que esse foi o William Branham, o mensageiro. Mas nos dias da voz do 7º anjo. Apocalipse 10, do 8 ao 11 é João comendo o livrinho. Diz o profeta, é um tipo da noiva. Tire
o mensageiro, Apocalipse 10:7, como foi tirado, porque ele não está em cena. Cristo e a noiva se unem. Aleluia! E se tornam um. E se tornam um. Por isso ele veio fazer o casamento. Aleluia! Louvado é o teu nome, Senhor. Gênesis 25, versículos 20 e 21. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Rebeca a escolhida. Rebeca a formosa. Esse é o nosso título essa noite. Rebeca a formosa. Rebeca a escolhida. Rebeca a formosa. Rebeca a noiva amada. Mas estéril. Estéril. Agora Isaque não a abandonou. Ele não foi em busca de uma outra, uma que tivesse uns movimentos mais frenéticos, uma que respondesse a uns estímulos de sopro e caísse por ali. Nada disso. Uma que tivesse umas sensações um pouco mais extravagantes. Não, ele escolheu Rebeca. E ela era estéril. Mas orou instantemente. Muito ele orou, muito intercedeu. E Jesus Cristo é o nosso intercessor. E orou por ela, para que ela pudesse conceber. Por quanto tempo orou Isaque? 6 meses, talvez. Já dá para orar bastante em 6 meses. Instantemente. Por quanto tempo? Por quanto tempo você oraria por algo? Abra sua Bíblia novamente. Gênesis 25, versículo 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca. O homem tinha 40 anos. E no versículo 26, na parte B, na parte final do versículo, diz assim: porque diz ali que ele orou e ela concebeu. E na parte B do versículo 26 diz: e era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Isaque orou por 20 anos. Por 20 anos ele orou instantemente. Ele intercedeu por sua noiva querida, por sua escolhida, por sua amada. Agora são quadros dentro de quadros, tipos dentro de tipos, para mostrar isso, porque parece que termina um tipo e de repente se abre na Bíblia um outro quadro. Você veja, Isaque, o próprio Isaque que estamos falando, carregando a lenha em suas costas para ser imolado por seu pai. Diz a Bíblia que agradou o pai moer Jesus na cruz do Calvário, porque ele sabia o resultado daquilo. Agradou moê-lo. Isaque carregando a lenha é quem? Quem é Isaque carregando sua própria lenha para ser imolado? É Cristo, é Jesus Cristo. Isaque carregando sua própria lenha é Cristo. É um tipo de Cristo. A Isaque é colocado sobre o altar e Abraão, o pai, vai imolá-lo. Porém Isaque não morre. E Jesus morreu. Então, enquanto ele vai subindo a colina, enquanto ele vem na caminhada, carregando a lenha em suas costas, ele é Cristo, um tipo de Cristo. Porém, quando ele é livre da morte, ele não é mais Cristo.
Aí Cristo é um cordeiro que estava atado pelos chifres ali nos arbustos. O quadro mudou, o tipo mudou. E quem que foi livre da morte? Isaac sendo livre da morte é quem? Somos nós. Aleluia. Então são tipos dentro de tipos, quadros dentro de quadros. Agora aqui desvenda-se um outro quadro. Rebeca em união matrimonial com Isaac. Depois da partida de Eliezer, depois que Eliezer, o servo que tinha domínio sobre tudo, é tirado de cena, Isaac com Rebeca em intimidade. Que altura da mensagem era isso já? Em união matrimonial. Rebeca em união matrimonial com Isaac, após a manifestação do Filho do Homem no mensageiro, mas estéril por 20 anos, não gerava filhos de Isaac, estéril, ali vivendo com Isaac todo o tempo, o poderoso Deus desvelado perante nós, porque foi esse que Eliezer nos apresentou, Cristo, o verbo, a palavra. Ele disse, Jesus Cristo é os 7 selos abertos, Ele é o livro que desceu do céu. Por isso João teve que comer o livro, se tornar parte de seu corpo. Quando você come um alimento, o fósforo que há, o ferro que há no feijão, a vitamina E que há na cenoura, irmão Isaac, irmão Sandro, qualquer nutriente que há no alimento, você come aquele alimento e aquilo se dissolve e se torna parte de seu corpo. Ferro para o sangue, o fósforo para a mente. E diz que foi dito a João, tu vai e come o livrinho, João. Come esse livro aberto. E se João recusa comer o livro, não, essa parte da mensagem aí, esse negócio é muito fanatismo, parece ismo da mensagem, eu não vou comer isso. Se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Então o livro se torna parte da vida, mas só fala nisso, mas não tem outra coisa para pregar. Agora só prega isso. Vai ler a Bíblia. João come o livro, é doce na boca, amargo no ventre, e foi dito para João, importa que profetizes outra vez a povos, nações e línguas e reis. Eu não tenho culpa, eu engoli o livro inteiro. É parte de mim. Você abre a boca, só sai palavras do livro, palavras do livro, palavras do livro. O fósforo do livro está na minha mente. O ferro do livro está no meu sangue, no teu sangue. Que coisa. 20 anos em intimidade com Isaac e estéril. 20 anos vivendo com o mesmo Senhor que desceu do céu com alarido, estéril. Ainda conservava algumas maneiras das primeiras etapas. Por 20 anos, Isaac orando. E o que estás lendo, Rebeca? Querido, eu estou voltando a ler a história da minha vida de Eliezer. Isaac, Eliezer, ele não vai voltar? Eliezer não vai voltar? Não, nunca mais vai voltar, Eliezer? Ô Isaac. E lá Isaac orar, Senhor, faça com que ela conceba a mensagem da hora. Por 20 anos orando instantemente. Eliezer sai de cena e não aparece mais. Agora é Cristo e a noiva e a esposa, é Isaac e Rebeca. Eu fico lendo sempre, sabe, Isaac, eu fico lendo essas mensagens, como enche a minha alma das campanhas, das curas, dos milagres, meu Deus. Aí enche os olhos quando vê o Valdemiro Santiago.
Porque movimento de cura não existe na mensagem mais. O último sinal enviado à terra antes do mundo ser queimado foi Elohim em carne. Um pastor me disse: irmão Samuel, mas veja, a noiva não tem poder nenhum. Eu acho que o poder está no RR, sabe? Foi? Porque estava querendo se envolver com o movimento de sopro, de rolo e de pulo, como isso fosse a coisa que vai preparar a noiva para o rapto. Eu disse: irmão, você não lê a mensagem? O último sinal dado ao mundo gentil antes da consumação de Sodoma e Gomorra foi Elohim em carne, em um homem. Disse o profeta: aí está o teu último sinal. Não espere mais sinais. Sim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas não espere movimento de paralítico andar, de cego chegar dentro da mensagem, que vai trazer uma multidão mista aqui para dentro, que não tem mais como você pregar a revelação. É por isso que Deus faz assim. Deus mantém paredes e dá dons aos rebeldes, para que eles se satisfaçam com os dons. Você pega esse pendente aí, Labão. Mãe de Rebeca, pega esse vaso, mais esse. Para que eles não decidissem voltar atrás e pegar a moça de volta. Os dons segurou eles na Mesopotâmia, ricos. Deus dá dom para a denominação, para que nós tenhamos tranquilidade para pregar a mensagem da hora. Aleluia! Porque como ouvirão se não tem quem pregue? A fé de rapto está nas mensagens. A fé de rapto é a revelação dos trovões. Mas cadê o João pregando mais uma vez? Aleluia! Rebeca ficava Eliezer. Mas Isaac esperando. Tudo bem, querida. Foi algo tremendo que aconteceu nas primeiras puxadas. Mas eis que está aqui quem é mais que Salomão. Tudo bem, querida, noiva querida, donzela amada. Foi uma maravilha os dias de Eliezer na terra. Não houve homem igual a Eliezer, aquele que tinha domínio sobre tudo de seu senhor. Peixinho, te devolvo a vida. Foi uma maravilha. Mas eu pergunto para ti, Rebeca: quem dizeis ser este? Quem é Jesus? Quem é este Melquisedeque? Rebeca, há um homem aqui que pode acender a luz, Rebeca. Esse homem não era o William Branham, era o mesmo Senhor que desceu do céu. Não era Eliezer que era o filho do homem. Não era o irmão Branham que era o filho do homem. Ele manifestou o filho do homem. O filho do homem é Cristo. Aleluia. Vamos ler em Gênesis 25, do 21 ao 27. 21 ao 27. É tudo isso mesmo? Não, eu acho que foi justamente a escritura que eu já li, não foi? Deixa-me ver aqui, irmãos, foi para mostrar que ela ficou 20 anos sem conceber, correto? Ou não? Eu estou em dúvida aqui, irmãos. 25 do 21 ao 27. Sim, agora eu lembrei a linha que eu coloquei aqui nas minhas anotações. Vamos mostrar algo aqui. Gênesis 25 do 21 ao 27. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre.
E saiu o primeiro, ruivo e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Amém. Eu quero encerrar com esse quadro. Diz o profeta: todo movimento gera gêmeos. Todo movimento gera gêmeos. Aqui nasce 2 garotos, diz o profeta. Como que pode um pai santo, uma mãe santa, e gerar um Esaú que não se importava com a primogenitura, mas um Jacó, um que, diz a Bíblia, e Deus amava Jacó. Na mensagem Ouvindo, Reconhecendo e Agindo sobre a Palavra de Deus, no parágrafo 22, agora, se você notar, Jacó tinha uma coisa que ele queria. De acordo com a palavra, as bênçãos e as boas coisas se situavam na primogenitura. E Jacó, aquele era seu único objetivo. A única coisa que ele tinha em mente era conseguir aquela primogenitura. Era usufruir dos benefícios da lei de Deus. Ele se interessava pela lei de Deus, pela palavra que Deus dera. Ele não fazia pouco caso, porque Esaú fez pouco caso. E ele tinha em mente conseguir aquela primogenitura, e Esaú a desprezou, porque Esaú trocou por um prato de lentilhas. O que vale a primogenitura para um homem que está morrendo de fome? Aquele que realmente a tinha era Esaú, era o que nasceu primeiro. Ele a desprezou, ou estava envergonhado dela. Será que tem crente da mensagem, há tanto tempo na mensagem, que se envergonha em falar algumas coisas da mensagem? Porque isso é muito forte, é pesado demais. Eu não vou levar isso para o meu povo. Ele estava envergonhado dela. Porém, Jacó a queria independente de como a conseguisse. Ele a queria. Essa é a maneira com o crente espiritual hoje. Ele não importa o quanto você ria dele, o quanto você faça troça dele, quão ridículo ele tem que agir para a mente carnal. Seu único objetivo é a primogenitura. Ele quer chegar a Deus, pois aquilo é nascido dele, ou nele. Ele não pode evitar isso. Agora, Jacó significa suplantador, ou enganador. Coloque Jacó e Esaú um do lado do outro. Qual é o crente que tem vida vivida? Jacó ou Esaú? Esaú. Esaú era o homem de vida vivida. O homem que cuidava de seu pai na velhice. O homem que se ocupava de suas obrigações. O grande homem lutador. E tantos feitos aconteceram através da mão de Esaú. Jacó, diz o profeta, ele vivia agarrado na saia da sua mãe. E era um enganador. O homem era trapaceiro mesmo. Só que ele amava a palavra. Ele lia os selos, aquilo enchia seu coração de gozo. Essa é a maneira com o crente espiritual hoje. Ele não importa o quanto você ria dele. Jacó significa enganador, mas após descobrir e entrar na posse da primogenitura, ele foi mudado. Um dia o anjo disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. Aleluia! Ele foi mudado. Isso é, o carnal sendo mudado. Ele foi chamado Jacó, mas depois mudado, um príncipe com o Senhor, que lutara com Deus. O crente carnal, hoje, desde que eu vá à igreja e faça o que é certo, que diferença faz? Eu não vou me preocupar com essas coisas aí, de selos, trovões, trombeta. Eu entrego meus dízimos, tenho vida vivida, nunca roubei, vou à igreja, tenho um porte de cristão da mensagem. Mas despreza a primogenitura de uma maneira. Que diferença faz? Esse é o grupo de Esaú. Ele ainda faz troça e despreza a primogenitura. Ele não se importa com ela, porém Jacó a amava.
E o homem espiritual hoje, a mulher espiritual que é eleita, predestinada de Deus para chegar à vida eterna, mesmo que tenham que vender tudo o que tem, mesmo que tenham que retirar seu nome de cada livro de igreja na nação, eles ainda querem aquela primogenitura. É a única coisa que importa para eles. Simplesmente obter aquela primogenitura. Isso é tudo. Não importa como, em que nível tenho que entrar, se tem que agachar no altar e chorar, buá, diz o irmão Branham, se tem que correr através dos lugares, voltar e acertar coisas, e vender o que conseguiram, se desfazer de tudo que tem, e se tornarem um peregrino, estrangeiro, não importa, eles querem a primogenitura, isso é tudo em que estão interessados, a primogenitura. Agora não culpe essas pessoas, elas não podem evitar isso, elas foram predestinadas para isso, eleitas para isso. Aleluia! Esaú, um bom filho, um excelente membro, tinha vida vivida, mas não se importava com a palavra. Jacó era enganador, suplantador, mas amava a palavra. E um dia ele foi transformado. Sua vida foi mudada. Ele desceu o val de Jaboque, caminhando como Jacó. Um dia na porta da tenda de seu pai, Isaac, um tipo do amor, cego, o único patriarca que perdeu a visão foi Isaac, porque era um tipo do amor. O amor, ele não trata as coisas com leviandade, tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. Isaac cego, patriarca, tipo do amor. E ele chega e sua mãe diz, a palavra ensina ele: Jacó, o direito é do outro. Tu nem vida vivida não tens, rapaz. Agora vai querer pregar essas coisas aí? Que Deus nos ajude, não é? Vamos ser Jacó um pouquinho aqui? Agora, Rebeca, a palavra, instrui Jacó. E diz assim: tu pega um guisado, faz um guisado de um cabrito, prepara com essas ervas aqui, igualzinho como teu irmão faz. E vai lá e mostra para o velho. Ele vai te abençoar. E ele foi lá na porta, colocou o vestido de Esaú. Jacó, irmãos. Aquele que quando Deus aparecia para alguém, ele não tinha vergonha de dizer assim: ó, eu sou o Deus de Abraão. A pessoa dizia: é aquele que mentiu lá, é aquele mesmo. O Deus de Jacó, o trapaceiro, esse mesmo. Eu sou o Deus deles. Eu transformei Abraão, eu mudei a vida de Jacó, eu mudo a vida de Samuel. Vai lá na porta da tenda e chegou Jacó, o enganador, o trapaceiro, mas que amava a palavra. Esse era o diferencial. E quem está aí, disse Isaac, cego, o amor? É teu filho Esaú. Aproxime-se. A voz é de Jacó, mas o cheiro, porque ele vestiu as roupas de seu irmão. O cheiro é de Esaú, e pegou no braço, ele colocou uma pele de animal no seu braço, porque Esaú era peludo, mas o braço é o pelo de Esaú. Vem cá, filho. E comeu aquela comida e abençoou Jacó. E Jacó: agora tu te escapa. Tu corre agora, porque eles vão dizer é fogo de palha. Agora tu corre. Tu te escapa dele. Esaú, ele vem a 5 parágrafos, ó, para dizer que isso é mentira. Mas tu está abençoado, Jacó. Aleluia! E ele correu. E por seus anos de incertezas, fugindo do seu problema, de seu irmão, um dia ele tem que se encontrar com Deus. Chegou a hora de o Jacó ser transformado. Ele desce o val de Jaboque como Jacó, porque ele mentiu para seu pai. Quem está aí? Ele disse: é Esaú. Ele não disse: é Jacó. Aí ele desce o vale
E Senhor, muda a minha vida, Senhor. Senhor, eu não quero essa revelação só na mente, Senhor. Senhor, eu quero esses selos em mim. Eu quero esse trovão na minha vida, Senhor. Muda a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Não deixe o inimigo dizer que é fogo de palha, Senhor. Faz incêndio na minha vida, Senhor. Aleluia! E o anjo veio para ele e se agarrou com Jacó. Se agarrou com Jacó e disse: irmão Branda, que maneira de se encontrar com Deus em uma luta livre. Pá, pá, e Jacó se defende e pega o anjo aqui, pega dali, e ele, tudo quanto é macega ali ficou amassada, e a alva vinha vindo, e o anjo disse: me larga, Jacó, me larga. Ele disse: não te largo enquanto não me abençoares. Então quero te fazer uma pergunta. Repita para mim, qual é teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Para o pai dele ele mentiu, mas para o anjo ele disse: é Jacó, é enganador. Muito bem. E feriu ele na coxa. Ele disse assim: não te chamarás mais Jacó, mas será chamado Israel, príncipe de Deus. E Jacó sobe o val, manquejando. O que aconteceu? Me encontrei com o anjo do Senhor. Mudou a minha vida. Minha vida está transformada. Manquejando perante as pessoas. Dizem que eu creio no ismo. Estão dizendo que eu estou ferido, mas foi o anjo do Senhor que me feriu. Mudou o meu caminhar, mudou minha vida, mudou minha concepção da palavra. Aleluia! Irmão, isso traz fé de rápido. Não procure em outro lugar. Disse o profeta: 65, se não me falha a memória, do primeiro selo. Os trovões darão fé de rápido à noiva. O que são os trovões? A voz de Deus, que estavam trancadas por 7 selos. Mas de repente os selos se abriram e começou a trovejar. Estamos ouvindo os trovões da voz de Deus, que nos dão fé de rápido. Você crê nisso?